Então, pessoal, vamos falar agora sobre os 4 problemas posturais. O primeiro é sobre a hernia de disco. A hernia de disco ela ocorre quando um disco intervertebral ele sai de sua posição normal e afeta a medula espinhal. E o que seria essa medula espinhal? São os ossos, né? Tá? O disco intervertebral são os ossos que compõem a sua coluna, né? E entre esses discos vertebrais existe, vamos dizer assim, discos cartilaginosos, né? Vamos dizer discos que ajudam a compor e ajudam a distribuir todo o impacto que nossa coluna acarreta. Um exemplo, se a gente pula de uma certa distância para outra distância, o nosso pé, quando sai da superfície de que estamos para se posicionar na superfície que iremos chegar, ela sofre um impacto através de nossos pés. Então, quando sofre um impacto, imagine aí se não tivesse esses discos, né, cartilaginosos, se tivesse só os discos intervertebrais. Então, ia sofrer um sério desgaste rápido. Então, esses discos eles servem para impactar quedas do nosso corpo, saltos, giros, pulos, inclusivamente no esporte. Como vocês sabem que o esporte tem várias modalidades que requer salto, pulo, giros, enfim, esses discos cartilaginosos servem para isso, tá? Então, o que acontece? Quando você começa a se exercitar demais, não tem os cuidados precisos, esse disco intervertebral afeta a sua medula espinhal. E o que seria essa medula espinhal? Seria o que está apropriado, né? Essa medula espinhal vamos dizer, o que está apropriado e o que está fecundado no disco cartilaginoso. Então, afeta o disco cartilaginoso e esse disco começa a se desfazer. Esse disco começa, vamos dizer, a ficar fino, e quando chegar no limite dele, ele vai se desgastar. Então, entre cada disco intervertebral não terá mais o disco cartilaginoso. Então, ficará osso com osso. Tá? E o que ocasiona isso? O que ocasiona o deslocamento do disco intervertebral para ter o impacto na medula espinhal? O que ocasiona, como eu falei para vocês, é a sobrecarga, peso demais, sobre excesso em nossa coluna, o desgaste pela idade, né? Ao passar da idade, as pessoas vão tendo, o disco cartilaginoso vai ficando velho também junto com a idade, vai se desgastando junto com a idade, e aí termina ocasionando isso. Por isso que vocês veem normalmente pessoas com mais idade avançada, idosos ter mais hernia de disco. Não só idosos, mas a grande parte, o grande número, parte dos idosos. Também, mas raramente por algum acidente que possa acontecer também. Então são fatores evidentemente claros, tá, que possam ocasionar hernia de disco. Então, se você vê alguém falando, alguém da sua família, eu já tive uma hernia de disco, já fui tratado. E sim, pessoal, lembrando que a hernia de disco pode ser tratada com cirurgias, tá? Mas não seria a mesma coisa e nem será a mesma coisa do que o disco cartilaginoso que tenhamos em nosso corpo desde do sistema uterino, né? Lá do nosso ventre da nossa mãe. Então, assim, seria totalmente diferente do que ter ele novamente por cirurgia. Então, temos que ter muito cuidado, né? Por isso que tem situações que, por idade, não pode pegar peso excessivo, excesso de peso, porque pode ser que ocasione isso, tá? Vocês têm que saber, vocês têm que entender que nossa coluna, vamos dizer que seja o eixo do nosso corpo. Tá? Eu já falei, a gente está trabalhando no movimento do corpo, eu já falei para vocês que existe o cérebro, existe o coração, são duas grandes máquinas em nosso corpo, mas também nossa coluna, nossa espinha vertebral, nossos discos cartilaginosos, nossos discos intervertebrais que nos mantêm de pé, que nos fazem andar. Lembrem que qualquer acidentezinho, aqueles acidentes que vocês já ouviram falar sobre tetraplégico, paraplégico, tudo isso são acidentes que a coluna sofre. Então são arrecadações que a coluna sofre. Então termina ocasionando isso. Muita gente fica sem andar da cintura para baixo, muita gente fica sem andar do pescoço para baixo. Então são situações que se dá a acidentes ocorrentemente da coluna, pela coluna. Tá? Então devemos ter muito cuidado. Então espero que vocês tenham entendido sobre a hernia de disco. Tá bem, pessoal? Vamos falar agora sobre a lombalgia. Nossa segunda das 4. A gente tem 4, já falei de uma, vou falar da segunda. É o segundo problema postural. A lombalgia, pessoal, é a famosa dor nas costas, tá? Ela geralmente acontece na região lombar. E professor, onde fica a região lombar? A região lombar fica próximo fica na parte inferior
das nossas costas, próximos das nádegas. Tá? É uma dor excessiva, uma dor chata, uma dor irritante. E essa dor tá lá na lombar, que se dá o nome de lombalgia, né? Por dores repetitivas. Vai chegar um tempo que vai criar uma lombalgia. Tá? Essa lombalgia acontece porque por falta de postura, como eu falei para vocês, tá? Da região lombar. Quando eu digo a vocês que não sentem encurvando a coluna, não sentem, porque todo excesso, toda má postura vai se recorrer e vai levar prejuízos para a região lombar. Não que a cervical e não que a torácicas e não que o disco intervertebral sinta, não, deve sentir também, mas para cada um tem uma sobrecarga. Então a sobrecarga que a lombar vai sentir é essa, é o peso da sua cabeça, o peso dos seus braços e o peso da sua lombar, da sua torácica e da sua cervical. Vai ser todo em cima da lombar quando você não tem a postura de sentar direito. Então a melhor postura para se sentar é deixando a coluna ereta, a coluna reta, para que não venha haver sobrecarga sobre a lombar. E quando há sobrecarga sobre a lombar, uma sobrecarga excessiva continuamente, ocorre a lombalgia. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, a gente já falou da hérnia de disco, da lombalgia. Eu vou falar agora da escoliose, é a terceira. Pessoal, a escoliose é uma deformação, tá, na coluna vertebral, também na nossa coluna completa. Então ela não tem parte específica, ela pega da parte completa, ela pega a coluna toda. Então é uma deformação vertebral que ela se forma em forma de C ou em forma de S, tá? Isso pode acontecer tanto da parte direita como a parte esquerda da coluna vertebral, tá bom? E professor, como é que pode acontecer essa escoliose? A escoliose pode ser de forma congênita, tá? Pode ser adquirida através antes do nascimento, pode ser uma coisa genética que você venha a nascer com ela, e pode ser uma coisa adquirida com algum tipo de acidente depois do nascimento, tá? Então a escoliose, quando você vê alguém com a coluna em forma de C ou em forma de S, tá? Se dá ao problema postural chamado escoliose. Tá? Esse problema de escoliose é uma comparação entre uma coluna, tá? Que a gente vê uma coluna normal, uma coluna ereta, uma coluna reta, né? Uma postura bem posicionada, e quando não se tem isso, tem a escoliose. Tá? A lombalgia, como eu falei anteriormente, a lombalgia pode ser visualizada, né, no sentar. Quando a pessoa senta que sobrecarga a parte lombar e bota a cervical e a torácica para frente, a gente vê que está tendo sobrecarga na lombalgia, na lombar, então ocasiona a lombalgia. Já a escoliose você pode visualizar normalmente a pessoa em pé ou sentada. A coluna dela já vai estar em forma de C ou de S normalmente, em qualquer forma dela sentar ou andar. Tá? Então essa se dá a questão da escoliose. É uma questão que pode ser genética, uma questão que pode vir antes do nascimento. Eu não digo nem genética. Vamos falar de uma questão que você já vem a nascer com ela, tá? E o outro fator é que pode ser depois do nascimento também, tá certo, pessoal? Então, falando agora da hiperlordose. A hiperlordose é um tipo de problema postural que ocasiona também em qualquer setor de nossa coluna. Mais exclusivamente, ela se desenvolve na lombar. Por que na lombar? Como é que a gente consegue visualizar uma pessoa que tem hiperlordose? Geralmente a hiperlordose, pessoal, é uma pessoa que tem na região lombar, né? A gente consegue visualizar porque a pessoa, né, que tem hiperlordose, ela se posiciona a parte do abdômen para frente, muito para frente, e a coluna lombar muito para dentro do corpo. Então a gente consegue visualizar a hiperlordose através disso. E a hiperlordose também se dá por questão de mau posicionamento da nossa coluna. Tá? Não tem muito o que falar sobre isso porque é o mesmo fato das outras. Tá? A hiperlordose se dá, um dos questionamentos da hiperlordose é o posicionamento da bolsa escolar. Né? A gente tem muito costume, né? Os seres humanos têm muito costume de usar a bolsa escolar de um lado só. Então vai ocasionar o peso todo dos livros para um lado só da coluna. E isso começa a gerar uma força repetitiva através de um lado só da coluna. Por quê? Porque aquele aluno, aquele determinado estudante vai para a escola, para a universidade, enfim, de 5 dias na semana. Ele só descansa 2, então a coluna só vai descansar 2 dias. Então vai durar e vai ser uma força repetitiva só de um lado da coluna por 5 dias. Então isso, quando chegar um mês, 4 semanas, já vai ter uma força repetitiva. Então pode durar algum tipo de
de problema postural. E geralmente quando o uso da mabuça, né, o uso do jeito da mabuça pode acontecer com a hiperlordose, pode durar isso, a hiperlordose. Então, o jeito certo de usar é você posicionar os dois lados, porque o peso vai ficar dividido entre os dois lados da coluna, tá, pessoal? Então, isso vai gerar o sobrepeso e o posicionamento da coluna. Espero que tenha ficado claro o vídeo, espero que tenha ficado bem explicativo e que vocês possam perceber, né, possam responder as questões através disso. Tá? Espero que tenha ficado claro os quatro tipos de problemas posturais: a hérnia de disco, a escoliose, a hiperlordose e a lombalgia. Tá bom?